Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física, a resolução de algumas questões da FUVEST 2020 aqui para você. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Aqui na descrição do vídeo tem as questões que a gente vai resolver. Vem comigo. Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é de 1,70 m e supondo uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso, desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro são, respectivamente. Vamos fazer um esquema para entender o que está acontecendo? Vem comigo. Vamos começar agora com a representação. Observe que, pelo que lhe disse, a demora total é de 30 milissegundos para ir do pé até o cérebro, mas são 20 milissegundos para ir do pé até a base do tronco, ou seja, percorrer a perna aproximadamente. Se são 20 milissegundos aqui, sobram 10 para terminar e gastar os 30 milissegundos. Ele quer a velocidade média aqui neste trajeto verde e a velocidade média total. Então ele quer este V1 e este V2. Agora nós vamos dividir distância por tempo, mas ainda tem essa história de que a razão média vale 0,6 entre o comprimento do membro e a altura da pessoa, que aqui no caso é 1,7. 0,6 vezes 1,7 dá aproximadamente 1. Eu vou dar uma desprezada nesse 0,2 aqui para facilitar a nossa vida. Então nós vamos ter aqui neste pedaço superior, da base do tronco até a cabeça, aproximadamente 0,7 metros. Aqui embaixo vai ficar aquele 1 metro. Então, 1 metro aqui embaixo, 0,7 metros ali em cima. Vamos pegar a velocidade média total. A velocidade média total vai ser a distância total de 1,7 metros, sendo percorrido em 30 milissegundos, ou seja, em 30 vezes 10 a menos 3 metros. Se você dividir 1,7 por 30 vezes 10 a menos 3, o resultado vai ser de aproximadamente 57 metros por segundo, o que já te deixa duas respostas possíveis. Agora, qual vai ser a velocidade média aqui, da base do tronco até ali ao alto? Vamos fazer de verde, V2. Ele vai percorrer 0,7 metros num intervalo de tempo de 10 milissegundos, ou seja, 10 vezes 10 a menos 3 segundos. Isso daí vai fornecer para você um valor em torno de 70 metros por segundo. Se você for fazer essa conta, lembra que a gente aproximou? Por conta da nossa aproximação, não deu o 68 que ele queria, mas a nossa resposta vai ser o 68. Não fica nem próximo dos 57. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Assina aqui o nosso canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Vamos para uma próxima questão? Vem comigo. Vamos agora para mais uma questão da FUVEST. Diz aqui o enunciado que a velocidade de escape de um corpo celeste é a mínima velocidade que um objeto deve ter nas proximidades da superfície desse corpo
para escapar de sua atração gravitacional. Com base nessa informação e em seus conhecimentos sobre a interpretação cinética da temperatura, considere as seguintes afirmações a respeito da relação entre a velocidade de escape e a atmosfera de um corpo celeste. Bom, antes de a gente começar isso daqui, vem comigo para entendermos a relação entre a velocidade de escape e a temperatura. Vem comigo. O planeta tem uma atmosfera gasosa, ok? Agora, a energia cinética média de uma molécula é igual à massa da molécula vezes a velocidade média da molécula ao quadrado sobre 2. Mas isso é também, e aqui vem a teoria cinética, né, a interpretação cinética da temperatura, é que esta energia por molécula ela está relacionada à temperatura. Ela é diretamente proporcional à temperatura. É 3/4 da constante de Boltzmann vezes a temperatura. Isolando a velocidade, você vai ter esta expressão. A velocidade, então, com que uma partícula da atmosfera vai se movimentar depende da temperatura e da massa da partícula. Então vamos lá. Corpos celestes com a mesma velocidade de escape, então eu tenho dois corpos em que a mesma velocidade para escapar. Está dizendo que vão conseguir reter atmosferas igualmente densas, independente da temperatura de cada corpo? Não. Em corpos de maior temperatura, a atmosfera vai ficar com maior temperatura, e isso vai fazer com que suas partículas atinjam maiores velocidades, fazendo com que haja uma maior probabilidade de ela escapar, né? Partículas rápidas demais escapam e não se consegue reter a atmosfera. Falsa primeira. 2. Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera mais facilmente. O que é que o gás nitrogênio tem de diferente das outras partículas? O nitrogênio, ele é bem maçudo. Como assim? A massa do nitrogênio é bem grande, da molécula de N2. Maior massa molecular, menor velocidade ele vai apresentar a uma dada temperatura. Ok? Então, as partículas de nitrogênio, em comparação com a de hidrogênio, que é a mais leve que tem, são partículas lentas. E se elas são lentas, dificilmente vão escapar. Observe que a atmosfera terrestre ela tem muito mais nitrogênio do que hidrogênio. Aliás, nitrogênio molecular é o que mais a gente encontra na nossa atmosfera, né? Cerca de mais de 70%. Então aqui, esse daqui, ó, moléculas de nitrogênio escapam mais facilmente? Não, mais dificilmente. Falso. Opa, só nos resta a terceira afirmação. Ó, temos duas opções, ou é só a terceira ou é a primeira com a terceira. A primeira é falsa, então só a terceira está verdadeira. O que ele diz aqui? Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa. Como assim? Aquele em que precisar de mais velocidade para escapar vai reter mais. Por quê? Porque ora, vai ser difícil escapar, vai precisar de mais velocidade para escapar. Então, esse terceiro está verdadeiro. É a nossa opção correta, C de casa. Vamos para a próxima? Vem comigo. Um equipamento de bungee jumping está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 metros de altura. O elástico utilizado tem o comprimento relaxado, chamado comprimento natural, de 10 metros. Ok. Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica? Olha aqui o que está sendo solicitado. Ele quer o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa, somada à massa do equipamento de proteção, seja de 120 kg. Note e adote, despreze a massa do elástico, as forças dissipativas e o tamanho da pessoa. Nós vamos considerar essa pessoa um ponto. A aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muitas pessoas perdem essa questão porque acham que a pessoa vai parar quando a força elástica for igual ao peso. Isso não será verdade. Vem comigo para você entender como é que se resolve esse problema.
Observe aqui no desenho que você vai começar a cair a partir do repouso. Enquanto não esticar a corda, a única força relevante vai ser a força-peso, então você está em queda livre. Quando a corda está completamente esticada, aí que vai começar a existir a força elástica. É aí que ela começa a existir. Aqui ainda não deformou, aqui já tem esta deformação. De vermelho eu estou destacando a deformação da nossa mola. Quando a deformação é bem pequena, a força elástica é pequena. Enquanto a força elástica for menor do que o peso, haverá resultante para baixo. Enquanto houver força resultante, lembre-se da segunda lei de Newton. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então haverá aceleração, fazendo ganhar velocidade. Então, enquanto a resultante estiver para baixo, está ganhando velocidade. Douglas, chega uma hora em que a força elástica fica igual ao peso. Aí ele para? Não. Um corpo em movimento, se tiver resultante igual a zero, tende a permanecer em movimento. Então, quando a força elástica se iguala ao peso, ele não para. Pelo princípio da inércia, ele vai continuar. Mas, continuando, ele vai esticar ainda mais a corda, fazendo com que a força elástica fique superior ao peso. E é por isso que ele para no ponto mais baixo. Nesta situação, ele deixa de ter energia cinética. Então, nós não vamos fazer uma análise pela força, mas sim pela transformação de energia. Note que no ponto mais alto, ele só tem energia potencial gravitacional. E no ponto mais baixo, ele também para e só vai ter energia potencial elástica. Eu vou tomar como nível zero de referência aqui este ponto mais baixo. Lá em cima a altura era 30, aqui embaixo a altura é zero. Por isso que eu posso dizer que o mgh se transformou em kx ao quadrado sobre 2. Então a energia potencial gravitacional se transformou em energia potencial elástica. Douglas, e quanto que essa mola se deformou? O elástico tem um comprimento natural de 10 e vai estar com 30. Logo, ele está com 20 metros de estiramento, de esticado. Então eu coloquei 120, que o problema disse que era a massa total, vezes g, que é 10, vezes h, que é 30, vai ser igual a k, vezes x, que é 20, ao quadrado sobre 2. Resolvendo essa conta, nós encontramos 180 newtons por metro. Eu deixo a matemática para você.